para todo sempre. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite e algo que Deus falou muito no meu coração a partir do momento que eu cheguei foi que hoje é um culto de milagres, né? O louvor que a irmã cantou, a palavra que a irmã ministrou, tudo trouxe o entendimento que Deus está liberando milagres sobre as nossas vidas, né? E não há lugar melhor, né? Como a irmã falou, eu estou me sentindo doente, estava procurando remédio para tomar, mas irmã, uma coisa que eu tenho total certeza, que não há outro lugar melhor para a gente receber a nossa cura do que no altar, né? E isso é fato, sabe? E eu queria contar um pouquinho do meu testemunho, né? Eu sou muito grato pelas orações que vocês fizeram. Foi algo que me fortaleceu muito, sabe? Deus foi muito bom comigo em tudo que Ele fez. E em todo o tempo, eu só falava que eu agradecia a Deus em todo o tempo. Deus era muito bom para mim. Estava na cama, no leito do hospital, eu falava, Deus é bom o tempo todo. Eu estava deitado na maca do hospital, paralisando, e eu falava para os médicos, Deus é bom o tempo todo. Eu sei do meu propósito. Eu sei o porquê eu estou passando por isso. Eu entendo o que Deus tem para a minha vida. E em todo o tempo Deus fazia, o que acontecia era sempre Deus fazendo. Nunca era um médico que colocava a mão e acontecia. Nenhuma das situações os médicos puderam falar, aconteceu por conta da medicação, aconteceu por conta que o médico colocou a mão. Não, sempre era o tratar de Deus. E eles em todo o tempo eles falavam, eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei o porquê que você está se recuperando assim, eu não sei o porquê que tudo está sendo tão rápido, né? Então eu só tinha o que falar para eles era que Deus estava no controle de todas as coisas. Como os irmãos sabem, eu tive uma síndrome de Guillain-Barré, é uma bactéria que dá no nosso organismo e ela paralisou o meu corpo por completo. Eu só tinha o movimento da cabeça e dos olhos, né? Eu fui para o hospital no sábado, no dia 22 de março, se eu não me engano, ou dia 23 de março. Eu cheguei no hospital pela manhã. No sábado à noite, eu voltei no hospital com retorno com o médico e eu já não tinha mais força nem nas minhas mãos, nem nos meus pés. No domingo pela manhã, os médicos achavam que eu tinha um AVC. E aí me falaram que iam me internar. Eu passei a tarde toda no hospital, sentado na cadeira, aguardando um quarto de internação. E nesse período eu fui perdendo mais os movimentos do corpo. No domingo à noite, eles me colocaram numa maca no corredor do hospital e ali eu paralisei. Eu já não mexia mais nada, eu já não tinha movimento nenhum. As enfermeiras e os médicos passavam e falavam que eu não podia fazer nada por mim, porque eu era muito grande e eles não aguentavam o meu peso. Minha mãe estava com o braço recém-operado, não conseguia me movimentar. E eu passei aquela noite ali deitado, só agradecendo a Deus. Falando, Deus, obrigado, Pai. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Na segunda-feira pela manhã, minha mãe ligou para o meu irmão, para ele estar indo até o hospital para poder me mexer. Como eu fiquei parado em uma posição só, eu comecei a sentir muita dor. E eu falava, mãe, eu preciso que vire minha perna. E minha mãe ligou pro meu irmão foi até o hospital. Ele é um pouco descrente ainda do que estava acontecendo ali, porque em todo o tempo, irmãos, eu não blasfemava, eu não chorava, eu não me entristecia. Todo mundo perguntava, você tá bem? Eu falava, tô bem. Tá sentindo dor? Não tô com dor, tô bem, graças a Deus. E meu irmão chegou e me viu naquela situação e ele falou, o que é pra me fazer? Minha mãe falou, vira a perna dele. Aí ele pegou na minha perna, achando que tava normal. Aí ele soltou, minha perna caiu pro lado. Aí eu falei, eu não tenho movimento, eu não consigo, né? Aí ele olhou assim, se assustou. Aí ele parou por um minuto e aí ele começou a falar, vamos deixar você morrer aqui no corredor do hospital? Eu falei, calma. Ele, eu vou arrumar briga aqui e vão resolver? Eu falei, não é para arrumar briga com ninguém. Eu falei, Deus está no controle de todas as coisas. E, meus irmãos,
durante esse dia da segunda-feira, foram chegando várias pessoas lá no hospital para perguntar do meu caso. Porque como não tinham dado diagnóstico nenhum, não tinham falado nada, eu estava paralisado no corredor do hospital sem os médicos saberem o diagnóstico, muitas pessoas começaram a aparecer para me ajudar. E pessoas que eu nem conheço. E dois rapazes chegaram, que foram enviados por um vereador para me ajudar. E um deles falando que iria dar todo o suporte, isso e aquilo, e o outro atrás só olhando assim. Aí ele pegou, na hora que o rapaz da frente terminou, ele virou assim e falou: posso orar por você? Falei: amém, no corredor do hospital. Ele, no mesmo instante, ele botou as mãos sobre a minha cabeça, começou a orar sobre mim, sabe? Orações em línguas, e começou a declarar que Deus estava no controle de todas as coisas. Que a minha paralisia era Deus que estava no controle de tudo. Que as minhas falta de movimentos, Deus estava cuidando de tudo, que não era para mim ter medo de nada. Então eu somente descansei e aguardei. Durante a segunda-feira à noite, eles me mandaram para fazer um exame no crânio para ver se era realmente um AVC. E não era um AVC. Então eles me internaram, me colocaram num quarto. E na terça-feira de manhã veio um médico até a sala onde eu estava. Passou eu e minha mãe a madrugada lá no hospital. Minha mãe não dormia, eu não dormia. Eu falava: mãe, vai descansar. E ela preocupada comigo. E na terça-feira pela manhã, esse médico chegou e falou assim: se prepara que você vai descer para emergência. Você vai fazer alguns exames, vai colher exame de meningite, fizeram exame para ver se era trombose, esclerose múltipla, e nada dava resultado. E aí ele pegou e virou para minha mãe e para minha esposa e falou: vocês já ouviram falar de síndrome de Guillain-Barré? Aí ninguém nunca tinha ouvido falar. Ele falou: pesquisa no Google para saber o que é essa doença. E aí saiu da sala e me levaram para a emergência. A partir daquele momento da emergência, eu comecei a ser cuidado por uma enfermeira. Uma enfermeira muito gente boa. E aí eu falava para ela: eu tô com dor em tal lugar, ela me ajudava. Eu tô assim, ela me ajudava. Ao mesmo tempo ela corria lá fora e avisava minha mãe e minha esposa o que estava acontecendo. E durante o período essa enfermeira chegou em mim e falou: você acredita em Deus? Eu falei: acredito. Ela falou: você tem fé? Eu falei: tenho. Ela falou: eu tenho um óleo de unção aqui. Se eu orar por você, você crê que você vai ser curado? Eu falei: amém, eu creio. Ela falou: não vou falar para os médicos nem para ninguém aqui, porque você sabe como que é o hospital. Eu falei: amém. A partir do momento que ela começou ali a cuidar de mim, meu caso foi piorando e eu começou a fechar a minha parte da respiração. Foi fechando o meu sistema respiratório. E aí os médicos começaram a correr e falaram que ia ter que me entubar, porque eu já estava numa situação que eu não conseguia mais engolir nada e nem estava conseguindo mais respirar direito. E eles pegaram e falaram: a gente vai ter que te entubar para que você não venha a chegar a óbito. Falei: amém. Desesperei um pouquinho por conta que na minha mente veio o caso da pandemia. Quando você era entubado, era já o fim. Mas essa enfermeira correu lá, pegou na minha mão e falou assim: eu tô com óleo aqui na minha mão e eu tô te ungindo e você só vai dormir. E a partir do momento que você dormir, quando você acordar, a gente vai estar aqui te esperando. E eu falei: a partir daquele momento eles me apagaram, me entubaram, fiquei desacordado durante a madrugada. Eles me transferiram para um hospital. As notícias médicas eram as piores. Ele não sai mais dali, ele só volta, se for para voltar daqui 1 ano ou 1 ano e 6 meses, para voltar ao movimento do corpo. Então, mãe, não tem esperança, não, esposa, não crie esperança em nada, sabe? Vocês têm fé? Acreditam em Deus? Então se apegue a Deus, porque dali é da onde ele está, ou para pior, ou para ficar numa cama. E a todo tempo minha mãe e minha esposa não aceitavam essas palavras, sabe? A gente crê num Deus que é vivo, a gente crê num Deus que faz, a gente crê num Deus que opera milagres ainda no dia de hoje, sabe?
foi isso que a gente creu, sabe? E eu, na terça-feira para quarta, eu fui transferindo. Na quarta-feira à tarde, eu acordei no hospital, como se eu estivesse num sono. Despertei, comecei a olhar para todos os lados, já consciente de tudo, só que eu estava entubado. Não conseguia falar, não me mexia, parte nenhuma do meu corpo, e aí estava numa UTI. Comecei a ser cuidado pelos médicos, só que como eu não falava, eu era cuidado de uma forma que eles achavam certa, né? Eles botavam medicação, a medicação estourava, ninguém cuidava, ninguém vinha ver, só viam depois que o braço já estava inchado. Então eu comecei a passar por um processo de muita dor, sabe? E eu só falava para Deus, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. No domingo de Páscoa, a igreja que a gente congrega ia ter um evento, uma cantata de Páscoa. Eu iria participar. Só que na minha situação que eu estava lá, eu falei, Deus, o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Eu estou aqui, nesse leito, eu não preciso mais do tubo, porque o tubo já estava me incomodando. Ele machucou muito a minha garganta, porque eu fiquei acordado e ele ficou machucando a minha garganta. Falei, Deus, o Senhor sabe que eu não preciso mais desse tubo. O Senhor está vendo, faz um milagrezinho. Falei desse jeito, se o Senhor puder, faz um milagrezinho, Jesus. Que um médico venha, que ele veja o tubo, né? Porque os médicos falavam, ele só vai ser desentubado quando ele se desentubar sozinho. E eu falava, oh Jesus, por favor, o Senhor pode. E na noite de Páscoa, Deus mandou uma enfermeira voltando de férias. Ela chegou no meu leito e falou, eu vou te dar o melhor banho que você já tomou nesse hospital. Você está preparado? Falei, amém. Né? Tipo, fiquei já eufórico, já todo... Porque o meu momento de banho era o momento que eu mais relaxava, que era a hora que elas mexiam o meu corpo, movimentavam eu, então era a hora que eu conseguia ficar mais sem dor. E naquele momento do banho, ela fazendo a minha barba, ela viu que o meu tubo estava desencaixado. Ela tentou encaixar 2 vezes o meu tubo e não conseguiu. Nisso o médico estava entrando. E aí o médico começou a perguntar o que estava acontecendo, e ela falou, o tubo dele tá solto, ele está desentubado. Aí o médico parou e perguntou, quanto que está a saturação dele? E aí ela falou, tá 98. O médico falou, meu, ele tá perfeito, pode tirar esse tubo da boca desse menino, pelo amor de Deus. Nisso tiraram o tubo da minha boca. E foi onde eu glorifiquei ao nome do Senhor, sabe? Porque não foi o médico, não foi nenhuma ordem médica, não foi ninguém que foi lá e fez. E a partir desse dia, eu comecei a orar todos os dias e falar, Deus, se o Senhor quiser, Pai, é a tua vontade, faz mais um milagrezinho. E no dia seguinte, eu acordava movimentando uma mão. No outro dia, eu acordava movimentando um pé. E os médicos ficavam sem saber o que explicar. Falavam, menino, a medicação que você está tomando é para começar a fazer efeito daqui 15 dias. Você está no 3º dia de medicação e você já está se mexendo. Eu falei, doutor, você é um médico, você não sabe o que está acontecendo? É Deus. Só pode ser Deus. E eu tive, depois de 2 dias de desentubado, eu tive alta da UTI. Eu tive alta da UTI, desci para semi-UTI e eu falei para minha esposa, falei, Carol, eu não fico nesse hospital até domingo. Porque Deus vai fazer uma obra e até domingo eu estou dentro da minha casa. E foi dessa forma. Na sexta-feira eu tive alta do hospital. Eu fui para minha casa, eu não tinha os movimentos do corpo ainda, mas eu já fui bem melhor do que eu entrei naquele hospital. Eu já fui totalmente diferente do que eu tinha entrado. E de lá para cá foi um processo que é inexplicável até para os melhores médicos. Eu fui abençoado com uma consulta num dos melhores neuros de São Paulo. Ele é um médico-chefe do Hospital das Clínicas, desse caso do Guillain-Barré. E quando eu cheguei na clínica dele, uma clínica muito bonita, eu até fiquei meio constrangido. Eu cheguei na clínica, ele saiu para me atender e falou, Samuel,
e ficou me procurando. E eu estava sentado assim, e ele me procurando. Quando eu levantei e fui até ele, ele falou, Samuel? Eu falei, sim. Ele, eu estava te esperando de cadeira de rodas, rapaz. Você está andando? Como que isso está acontecendo? Eu li o seu laudo médico. Eu vi o que você teve. Eu estava acompanhando o seu caso. Aleluia. O que aconteceu? Eu falei, doutor, é Deus. Glória a Deus. E os médicos, eles são descrentes. E eles procuram o que aconteceu, o que pode ser feito, qual a medicação que você tomou. Eu falei, doutor, desde que eu saí do hospital, eu não tomei um dipirona. Eu não tomava um remédio desde o dia que eu tive alta do hospital. Glória a Deus. O tratamento foi comum, foi dia a dia. Silvana me ajudou muito lá, ia lá, me ajudava, movimentava o meu corpo. E isso, no dia a dia, meu corpo cada dia mais tinha um movimento, eu ganhava uma força a mais, um movimento a mais. E todo dia era um milagrezinho novo que acontecia. Então, a glória do Senhor. Hoje fazem 4 meses, tá indo para 4 meses que eu tive essa doença. E é inexplicável, porque todos os médicos que eu passo até hoje, todos os lugares que eu vou até hoje agradecer, o diagnóstico era de 1 ano para voltar. 1 ano e 6 meses, se fosse por acaso um membro voltar à força. E para honra e glória do Senhor, sabe, irmãos, eu sou muito grato a todas as pessoas que oraram por mim, porque eu creio e acredito que Deus, Ele faz até hoje, sabe? E se nós nos unirmos como um corpo só de Cristo, Deus, Ele é capaz de fazer muito mais além do que a gente imagina. Né? Eu sou muito grato a cada um aqui. E somos um corpo só, viu? Então, se Deus quiser, estarei lá orando por vocês. Quando eu puder estar aqui também, vou estar. E isso alegra muito o meu coração, viu? Uma casa linda, onde sente a presença de Deus real. Muito feliz. E digo a vocês, meus irmãos, se existe algo que você acha que é impossível, para Deus não tem nada impossível. Deus é capaz de fazer todas as coisas, viu? Muito obrigado, viu, pastor? Amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe essa casa, viu? Em prol e glória do Senhor. Esse é um milagre que Deus